Pessoal, bom dia. Começando o Morning Call da Blackboard hoje, dia 8 de julho. E a gente viu na semana anterior a Bolsa de Valores ter uma forte alta, principalmente trazido pela votação na Comissão Especial da Reforma da Previdência. E, inclusive, tanto o Paulo Guedes quanto o Rodrigo Maia tiveram no evento da XP, na Expert, nessa semana e colocaram toda a ênfase e toda a preocupação com votar a reforma da Previdência antes mesmo do recesso na Comissão Especial e na Câmara dos Deputados. Lembrando que o recesso acontece no dia 18 de julho e a gente deve ver tanto o Rodrigo Maia quanto o Paulo Guedes com um ímpeto forte para que a votação seja feita. Inclusive, o Rodrigo Maia ressaltou bastante que deve tentar que a segunda votação, inclusive, seja feita nessa semana, o que eleva as expectativas para uma tramitação na Câmara ainda antes desse recesso. Dois pontos que isso deve trazer para os mercados, principalmente no dia de hoje, que deve ter um volume um pouco mais baixo, mas também na volta do feriado em São Paulo, que é amanhã, a gente deve observar qualquer nível de frustração nisso tendo impacto forte e negativo. Tá? É possível que, apesar dos mercados internacionais terem aberto em queda hoje, a gente veja sim alguma movimentação positiva em Brasil, tá? De neutra para positiva, porém, qualquer nível de frustração nos dizeres que foram feitos na semana passada podem fazer uma forte correção aí antes do dia 18. Então, de novo, a gente estava prevendo bastante volatilidade para essas 2 semanas. Não muito diferente disso, a gente ainda espera. A volatilidade, no caso, foi para o campo positivo na semana anterior e durante essa semana, lembrando, vai tudo depender da força da tramitação. O feriado acontece em São Paulo, ou seja, Brasília funciona e na terça-feira é que deve ser iniciada essa conversa sobre a votação na Câmara ou não. Então amanhã, boa parte das atenções, enquanto São Paulo estiver em feriado, não tem mercado aberto, a gente foca 100% em Brasília. E aí na parte internacional a gente tem dados hoje de bancos centrais. Principalmente nessa semana a gente deve ver o Jerome Powell na quarta-feira discursar sobre a política monetária americana, uma vez que a criação de empregos foi muito mais forte do que o esperado. Lembrando que nos Estados Unidos foram criados mais ou menos 227 mil vagas de emprego, enquanto a expectativa do mercado era de 166 mil vagas aproximadamente. Ou seja, foi criado um número de vagas muito maior, um aquecimento da economia mais forte, reduzindo a necessidade de corte de taxa de juros. Então, vai depender bastante aí do discurso do Powell, que está sendo muito pressionado pelo Donald Trump, para se de fato a gente deve ver um corte na taxa de juros ainda em julho ou não. Talvez esse movimento seja levemente postergado, o que frustraria também os mercados emergentes. Qualquer alento na direção de corte favorece mercados emergentes e aí novamente positivo para o Brasil. Na parte das empresas, é importante ressaltar que a gente está enxergando tanto Marfrig quanto Minerva muito bem posicionados para absorver o acordo entre União Europeia e Mercosul na parte de proteínas. Por que não JBS surfa a mesma onda que essas duas? Porque JBS saiu do eixo Mercosul, apesar de ser o maior produtor de proteínas do Brasil, não tem atuado na produção dentro de Mercosul, digo ex-Brasil. E principalmente o maior percentual de cotas para exportação de carnes nobres vai ficar com a Argentina. Tá? Então, Marfrig e Minerva, que tem operações em Argentina e Uruguai, tendem a se beneficiar um pouco mais no longo prazo. Tá? Na parte de empresas, a gente viu uma alta muito forte de Gol, principalmente vindo dos dados preliminares do segundo trimestre de 2019, ou seja, uma demanda muito mais alta pelos voos e também uma oferta maior da companhia. A demanda superando a oferta, um acréscimo nos preços das passagens, também vindo muito da redução de oferta da Avianca e naturalmente Azul e Gol são players que estão absorvendo parte dessa oferta, assim como o Latam, mas Gol e Azul de uma forma um pouco mais violenta. Tá? Então, contando um pouquinho aí o que aconteceu das ações, da forte alta das ações da Gol, o que a gente espera para esse setor é de fato uma correção, mas nenhuma novidade enquanto a expectativas, principalmente porque o dólar se mantém em patamares estáveis, contemplando aí os custos da empresa, que são basicamente indexados a dólar. Qualquer movimentação no dólar pode trazer
esse movimento para baixo para cima, mas a gente não vê esse movimento no curto prazo, a não ser que passe a reforma da Previdência. Então a gente tem um fator político aí para melhorar essa expectativa. E aí, deixando só um ponto importante do discurso do Paulo Guedes na Expert, foi principalmente de que já o Ministério da Economia já prepara os próximos passos, esse day after, da reforma da Previdência. Deve vir o primeiro esboço da reforma tributária, além da diminuição do Estado que deve vir via a venda de algumas empresas estatais. Então, Paulo Guedes e a turma do Ministério da Economia já preparam um pouco do pacote que deve vir depois da reforma da Previdência, também oxigenando o mercado de expectativas. Tá bom? Pessoal, a gente fica por aqui. Obrigado. Tchau, tchau.